Primeiro a gente vai começar explicando a função processar linha. Ela recebe como entrada uma linha de texto e faz uma limpeza para que a gente possa trabalhar com ela de forma organizada. Primeiro, o código descobre o tamanho da linha original e cria um espaço na memória para copiar ela. Aí, se não houver memória suficiente, ele mostra uma mensagem de erro. Depois, a linha é copiada para uma string temporária, aí em seguida o programa remove os caracteres e quebra de linha, como o "-n" e o "-r", que podem aparecer no final da entrada. Aí, na próxima etapa, ele cria uma string chamada linha final, que vai receber a versão limpa da linha. O programa elimina os espaços de tabulações, deixando apenas os caracteres importantes. Por fim, a string temporária é liberada da memória e a função retorna essa linha limpa, pronto para ser usada no restante do programa. Em resumo, essa função pega a entrada original, remove quebras de linhas e espaços e devolve apenas o que realmente interessa. Agora eu vou explicar a função validar linha. Ela serve para verificar se uma linha no mapa está correta antes de ser usada pelo programa. Primeiro o código mede o tamanho da linha recebida, aí se ela estiver vazia o programa mostra uma mensagem de erro e retorna falso. Depois disso, ele verifica se a quantidade de colunas está de acordo com o esperado. Isso aí acontece a partir da segunda linha, porque na primeira ele define o número de colunas do mapa. Se a quantidade for diferente, o programa também emite um erro. Aí a função confere se todos os caracteres da linha são válidos. Só podem aparecer três símbolos: H, que representa movimentos horizontais, V, que representa movimentos verticais, e E, asterisco, que indica a posição da chave. Se aparecer qualquer outro caractere, a linha é considerada inválida. No final, se tudo estiver certo, a função retorna verdadeiro, confirmando que a linha está pronta para ser usada no mapa. Agora eu vou explicar a função ler_prédio. Ela é responsável por ler todas as linhas que formam o mapa do edifício, armazenando cada uma delas em memória. Primeiro, a função cria um espaço de memória para guardar as linhas do mapa, de acordo com a quantidade de andares recebida. Caso não haja memória suficiente, o programa mostra uma mensagem de erro e encerra a leitura. Aí, em seguida, ela percorre cada andar. Para cada linha lida, o programa usa fgets para pegar o texto digitado. Se não houver linhas suficientes, ele mostra um erro e libera a memória que tinha sido usada. Depois, a linha passa pela função processar linha, que limpa espaços e quebras de linha. Se der erro de memória nessa etapa, a leitura também é interrompida. Aí, logo depois, a linha é validada pela função validar linha, que confere se o conteúdo está correto e com o número de colunas certo. Aí no primeiro andar, o programa descobre quantas colunas o mapa terá e as demais linhas precisam seguir esse mesmo tamanho. Aí, se tudo estiver certo, a linha processada é guardada no mapa. E no final, a função devolve esse mapa já tratado, pronto para ser usado no jogo de busca pela chave. Agora, para terminar, eu vou falar da função liberar prédio. Ela tem a função de liberar a memória que foi usada para armazenar o mapa. Primeiro, o código verifica se o ponteiro do mapa é nulo. Se for, não é nada para liberar e a função simplesmente retorna. Caso contrário, ele percorre todos os andares do mapa. Para cada andar, ele verifica se a linha existe e, se existir, ela libera essa memória. Por fim, depois de liberar cada linha individualmente, a função também libera o espaço principal onde o mapa estava guardado. Ou seja, essa função ela garante que toda a memória usada pelo mapa seja devolvida ao sistema, evitando desperdício e vazamento de memória. Falar aqui um pouquinho da função busca-chave, que é a função que utiliza a técnica do backtrack recursivo, que é solicitado no trabalho, para buscar a chave dentro dos corredores do prédio João Calvino. Então, primeiro, a função verifica se a posição atual está dentro dos limites do mapa. Se a linha ou a coluna estiver fora do mapa, ele retorna falso, é uma condição de parada que a gente implementou. Depois ele confere se a posição já foi visitada antes. Se já tiver sido marcada, o programa não volta mais lá para evitar loops infinitos e seguindo a questão do backtrack em si, como foi passado em aula. Em seguida, a posição é marcada como visitada. O programa pega o caractere da célula atual e verifica as seguintes condições. Se o caractere for uma chave, significa que encontramos ela, então já retorna verdadeiro imediatamente. Se não encontrou, a função continua a busca. Então, se o caractere for H, só é permitido se mover para a esquerda ou para a direita, no fazer um movimento horizontal. E se for V, o movimento só são permitidos movimentos para cima e para baixo, que são os movimentos verticais. Então, a cada tentativa de movimento, a função chama a si mesma, de forma recursiva, para continuar a busca a partir dessa nova posição que ele vai passando. No final, a função retorna verdadeiro se a chave foi encontrada em algum local, ou falso se realmente não tiver uma forma de chegar nela a partir do estado inicial. Agora, falando de forma bem rápida da função imprimir resultado, o nome é bem intuitivo, simplesmente serve para mostrar a mensagem final para o usuário, qual vai ser o resultado dele. Então, se a função recebe valor true, ela já imprime a mensagem que a chave foi encontrada no edifício João Calvino, e caso receba false, ela diz que não conseguimos encontrar a chave no edifício João Calvino. Ela é bem autoexplicativa. Finalmente chegamos no main, onde o nosso algoritmo realmente vai acontecer. Em primeiro plano, a gente lê o número de andares do edifício, utilizando o scanf.
Se essa leitura falhar, uma mensagem de erro é exibida e o programa é encerrado. Depois disso, o programa limpa o buffer do teclado, removendo qualquer caractere que tenha ficado. A gente faz isso para evitar sobras de entradas, para que elas não atrapalhem as próximas leituras, já que vão ter muito mais caracteres. Na sequência, o programa verifica se a quantidade de andares é válida. Se for menor ou igual a zero, mostra um erro e termina. Acredito que um edifício tem que ter mais de um andar. Tem que ter mais do que zero andares, na verdade. E com a quantidade de andares confirmada, a gente chama a função letPrédio, que carrega todo o edifício para a memória. E caso ocorra algum problema durante essa leitura, o programa também é encerrado. Depois disso, o programa lê a posição inicial, de onde vai partir a busca, então ele pega a linha e a coluna, de onde a busca vai começar. Se essa leitura não for feita corretamente, a memória do prédio também é liberada e o programa encerra, com um erro. E por fim, a gente tem mais uma verificação importante, se a posição inicial está dentro do limite do mapa, então se o jogador tentar começar fora do prédio, vai dar como posição inválida e o programa mostra um erro e finaliza a execução. Agora a gente vai aqui para a segunda parte do main, que é onde o programa cria uma matriz chamada visitado, que serve para marcar quais posições do prédio já foram exploradas. Essa matriz tem o mesmo tamanho do edifício original, o mesmo tamanho de linhas e colunas. Se houver erro de memória para alocar essa matriz, o programa é encerrado, mostra dar um erro e o programa é encerrado. Logo em seguida, cada posição da matriz é iniciada com um valor falso, indicando que nenhum valor foi visitado até o momento. Com tudo pronto, o programa chama a função busca-chave e vai buscando pelo prédio a matriz de visitados. E essa função vai fazer o trabalho de visitar todos os locais utilizando o backtracking. O resultado da busca é guardado na variável encontrou. Logo depois disso, o programa chama a imprimir resultado, que é aquela função simples, e mostra se a chave foi encontrada ou não. Por fim, antes de encerrar o programa, a gente faz aqui algumas boas práticas. A gente libera toda a memória utilizada, tanto da matriz visitado quanto a do edifício principal. E basicamente é isso.